Bom, primeira ideia é interacionismo. Esse elemento, ele vai romper com o pensamento até o século XIX. Então, a necessidade de mudar a lógica. Eu estou saindo de uma lógica cartesiana, que todos nós somos formados, e tendo que fazer um esforço de pensar os elementos interrelacionados. Então, o esforço da teoria da emoção, o esforço da teoria da linguagem, o esforço da teoria do comportamento, o esforço da fenomenologia, da teoria da complexidade, do existencialismo, da virtualização, é como entender as relações e como tentar compreender o coletivo e esse indivíduo. Então, o problema colocado no interacionismo é uma outra forma de pensar esta relação, que ela não é estática, ela não é completamente dissociada, ela é totalmente interrelacionada. Então, esse é o esforço. Ao fazer isto, eles nos trazem limites. Ao invés de estudar e ter potencial, eles nos vão dizer: aqui é intransponível. Aqui, se você for, é idealização. Se você for, é romantismo. Se você for, é especulação. Está perdendo tempo. Então, o ponto do limite é o elemento. Onde está o limite da emoção? Onde está o limite da linguagem? Onde está o limite da estrutura? Onde estão os limites das relações? Onde estão os limites do coletivo? E esses são os pontos que, de alguma maneira, nos aproximaram, fizeram com que nós conseguíssemos aproximar ideias diferentes, bases epistemológicas diferentes, numa perspectiva de fazer com que o interacionismo se dialogasse. Então, esse é o esforço. Tranquilo até aqui? Primeiro limite do indivíduo, depois o segundo limite do indivíduo é a linguagem, o terceiro limite do indivíduo é que ele tem uma estrutura. Indivíduo. Primeiro limite, sentidos são abertos. Ao serem abertos, a realidade o bombardeia. Onde eu estiver, eu afeto. Onde eu estiver, eu estou sendo afetado. Qual é o detalhe disto? Ao ser afetado, primeira reação é emocional, só que eu não vejo. A emoção provoca uma modificação tônica do tônus, é a única coisa que eu vejo. A pessoa é afetada, a emoção reage, isso eu não vejo. O que eu vejo? A expressão. Ao ver a expressão, eu tenho uma possibilidade de ser humanista ou desumano. Porque se está me dizendo que está desconfortável, eu posso acolher. Se está me dizendo que está confortável, eu posso atrapalhar. Então, na dimensão da afetividade,
a questão central da afetividade é o fato dos sentidos estarem abertos. Significa que estamos condenados a interagir. Na afetividade, emoção, tonicidade e a cognição. Então, esses três elementos são indissociáveis na afetividade. Essa é a porta de entrada. Essa é insuperável. Não tem como você avançar.